Quando alguém era realmente desprezível, diziam: "Por que você não vai atrás de Lee Van Cleef? Ele provavelmente interpretou mais vilões do que qualquer outra pessoa no cinema." Mas 35 anos após sua morte, uma revelação chocante de seu próprio filho confirma o que os fãs há muito suspeitavam. Foi a imagem icônica que o destruiu ou algo mais profundo? Por que ele a escondeu? Como isso moldou sua vida e morte? Prepare-se para descobrir os capítulos ocultos da jornada de Van Cleef, as lutas que ele enterrou e as verdades que podem reescrever seu legado para sempre. O rosto que escondia a dor. A carreira de Lee Van Cleef foi construída sobre uma única característica inesquecível: seu rosto anguloso, intenso e inegavelmente ameaçador. Suas maçãs do rosto proeminentes e olhar gélido se tornaram sinônimo de perigo em Hollywood. Os diretores não precisavam lhe dar muitas falas. Sua mera presença era capaz de incutir medo nos corações dos espectadores. Não é surpresa que Van Cleef tenha se tornado o vilão preferido dos faroestes italianos, conquistando papéis que frequentemente o colocavam como assassinos impiedosos, mercenários de sangue frio ou homens silenciosos com intenções mortais. Mas o que o público nunca viu foi que o homem por trás daqueles olhos frios já havia vivido um tipo de guerra muito diferente, uma que deixou marcas permanentes, tanto visíveis quanto invisíveis. Nascido em Somerville, Nova Jersey, em 1925, Van Cleef vinha de uma origem humilde. Seu pai trabalhava como farmacêutico e sua mãe era pianista de concertos. Longe das empoeiradas cidades fronteiriças dos filmes, seus primeiros anos foram marcados por disciplina e trabalho árduo. Depois de se formar no ensino médio com apenas 17 anos, ele se alistou na Marinha dos British Seals em 1942, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Designado para um caçador de submarinos e posteriormente para o USS Incredible, um navio de guerra anti-submarino, Van Cleef foi enviado para o Caribe, o Mediterrâneo e, finalmente, o Mar Negro. Essas não eram missões meramente cerimoniais. Ele enfrentou combates, missões perigosas e testemunhou a brutal realidade da guerra. Serviu com distinção, recebendo a Estrela de Bronze e uma série de medalhas de campanha. Quando retornou para casa em 1946, era um veterano condecorado, mas nem todas as feridas são visíveis. A Marinha lhe deu um uniforme, um propósito e um distintivo que marcava seu serviço. Mas o que também deixou para trás foi algo que nenhuma medalha poderia reparar. Como muitos soldados de sua geração, Van Cleef voltou da guerra carregando cicatrizes invisíveis, o que hoje reconheceríamos como sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Ele não falava publicamente sobre o custo emocional do que vira no exterior, mas aqueles que o conheciam notavam uma certa reserva. Sua intensidade não era apenas para as telas, era parte dele. O mesmo olhar gélido que o público temia poderia ter sido moldado, em parte, por noites em alto mar, por experiências de quase morte, pelo peso da sobrevivência. Mesmo assim, Van Cleef não se entregou à tristeza. Tentou se adaptar à vida civil, morando com sua esposa, Potty, em Somerville. Trabalhou em empregos comuns, até que um colega de trabalho sugeriu que ele fizesse um teste para um grupo de teatro local. Isso teria mudado o destino de sua vida. Em um palco imponente, com semblante pétreo e presença marcante, ele logo atraiu todos os olhares. Então, como num passe de mágica, lá estava ele em Nova York, pronto para realizar tal ato, quando agentes de produtores de cinema começaram a desejá-lo. Foi assim que o público o conheceu no clássico de 1952, Matar ou Morrer, High Noon, quando ele não proferiu uma única palavra, mas fez todos se contorcerem apenas com o olhar. O papel impulsionou sua carreira em Hollywood. Ele acumulou créditos principalmente como valentões e capangas. Mas, como qualquer transição brusca, a vida de marinheiro para ator não foi fácil para Van Cleef. Ele havia se ferido bastante enquanto servia no exército, e as torturas físicas exigidas para atuar, especialmente em faroestes repletos de ação, cobraram seu preço. O sistema dos estúdios estava longe de ser compreensivo com atores com problemas de saúde persistentes. Ele frequentemente suportava a dor para se manter acima das condições frustrantes que a indústria impunha, valorizando a masculinidade em detrimento da fraqueza. Surgiram muitas especulações sobre se aqueles olhos semicerrados, aquele rosto inexpressivo, não seriam algum tipo de atuação. Era uma história de vida real,
vivida por tantas coisas, que cada olhar fulminante, cada olhar frio, poderia emanar de uma fonte de sofrimento real, memórias reais e perdas reais. A ascensão de Lee Vankel à fama não se resumiu a talento ou oportunidade. Foi uma questão de sobrevivência. Sobrevivência à guerra, a batalhas pessoais e a um sistema que exigia mais do que a maioria das pessoas podia oferecer. Sua história não começou em Hollywood. Começou nos nervos de aço de um jovem marinheiro da Marinha que encarou a morte e voltou fortalecido. E, no entanto, nem isso foi a pior dificuldade que ele enfrentaria. Mas a guerra não foi a única batalha que ele travou. Um acidente que quase lhe custou a vida em uma estrada deserta da Califórnia quase pôs fim a sua carreira e a sua capacidade de andar. Um acidente que mudou tudo. No final da década de 1950, Lee Van Cleef começava a consolidar seu lugar em Hollywood. Embora ainda não fosse um nome conhecido por todos, seu rosto era familiar. Ele havia aparecido em dezenas de filmes e programas de televisão, interpretando o tipo de papel que não precisava de apresentações. Homens perigosos e imprevisíveis que carregavam uma aura de ameaça em seu silêncio. Ele estava ganhando impulso, lenta mas seguramente, caminhando rumo ao estrelato, que eventualmente chegaria. Mas, em 1958, tudo mudou num instante. Enquanto dirigia para casa após uma filmagem em Lone Pine, Califórnia, Van Cleef se envolveu em um acidente de carro que quase destruiu tudo o que ele havia lutado tanto para construir. O acidente foi brutal. Os detalhes do incidente são escassos, mas as consequências foram claras. Van Cleef sofreu 2 fraturas no braço esquerdo e uma fratura na patela. Não eram lesões que se superavam facilmente. Não para um ator cujos papéis dependiam de força física, equitação e acrobacias. Os cirurgiões não tinham certeza se ele voltaria a andar normalmente. Pior ainda, havia o temor real de que ele nunca mais pudesse montar a cavalo, uma habilidade fundamental para qualquer ator que trabalhe no gênero faroeste. O acidente não foi apenas devastador fisicamente. Isso representou uma ameaça direta à sua carreira. Num instante, ele estava em ascensão, e no seguinte encontrava-se num leito de hospital, encarando um futuro sem o trabalho que lhe dava propósito. O processo de recuperação foi excruciante. Van Cleef passou mais de um mês no hospital, seguido por um longo período de fisioterapia intensiva. Cada passo em frente era acompanhado de dor, mas o que veio com essa vitória foi uma luta mais silenciosa e privada. A dor física não desapareceu após a recuperação. Seu joelho continuou a incomodá-lo pelo resto da vida, e muitos de seus papéis posteriores exigiram que ele mascarasse suas limitações. Andar a cavalo, caminhar e até mesmo ficar em pé por longos períodos se tornaram desafios que ele suportava em silêncio. E para atenuar essa dor, tanto física quanto emocional, ele recorreu ao álcool. Começou como um mecanismo de defesa, alguns drinks para aliviar a tensão e aguentar os longos dias de filmagem. Mas com o tempo, tornou-se uma muleta. Van Cleef raramente falava publicamente sobre sua dependência, mas aqueles próximos a ele notaram a mudança. O foco preciso pelo qual era conhecido começou a se perder. Alguns diretores aprenderam a lidar com seus dias de folga. Outros, discretamente, o excluíram dos planos de elenco. Em cada set de filmagem, o álcool o acompanhava, sempre por perto. Embora não parecesse tão dramático a ponto de virar notícia nos tabloides, era um fantasma persistente. Van Cleef se pegava pensando em algo que todo ator teme. Será que já atingi meu auge? Recuperar-se das lesões foi uma luta tremenda. A outra foi a conta que lhe foi apresentada. Diante das câmeras, ele sorria e encarava tudo com a mesma intensidade que demonstrava nas telas. Fora das telas, ele carregava o fardo mais pesado, a dor, o medo de cair na insignificância absoluta e a lenta percepção de que talvez nunca conseguisse superar tudo isso. Mas este era um homem que, na Segunda Guerra Mundial, desafiara e triunfara sobre a morte. De jeito nenhum ele desistiria. Então, Van Cleef começou a fazer pequenos papéis, às vezes sem créditos, para aos poucos voltar à ativa. Cada vez que aparecia em cena, ele lembrava às pessoas, e talvez a si mesmo, que ainda não tinha terminado.
Mas algo além do interesse em buscar a luz rapidamente estava criando raízes. Um segundo vício que parecia inofensivo à primeira vista, mas que se provaria ainda mais destrutivo que a bebida. Conforme seu corpo se recuperava, Van Cleef fez um retorno triunfal, mas o homem que voltou às telas não era o mesmo. Um novo vício estava se formando e o seguiria a todos os sets de filmagem. Charutos, fumaça e sofrimento silencioso. Para os fãs que assistiam Lee Van Cleef na tela, o charuto, sempre presente entre seus dentes, era apenas mais uma camada de sua persona intimidadora. Era cinematográfico, cru, robusto e inegavelmente estiloso. Quer estivesse encarando um inimigo num impasse mexicano empoeirado, quer estivesse declamando falas com uma calma selvagem, aquele charuto parecia tão parte de sua personalidade quanto seu chapéu de cowboy ou a pistola no coldre. Mas o que o público não sabia, o que até mesmo muitos colegas não compreendiam, era que o charuto não era apenas um adereço, era uma dependência, um ritual, uma corrente que o seguia muito além das telas. Seu filho confirmaria mais tarde o que muitos apenas supunham. Van Cleef fumava constantemente entre as filmagens, antes de dormir, durante entrevistas e na solidão de seu trailer. Não era encenação, era algo pessoal. O tabaco era seu companheiro no silêncio, uma ferramenta para acalmar os nervos, um substituto para tudo aquilo que ele nunca dizia. Com o tempo, o hábito tornou-se inseparável de sua identidade. Em frente às câmeras, intensificava sua aura de perigo. Fora delas, mascarava vulnerabilidades mais profundas. Os mesmos charutos que davam tanta autenticidade ao seu personagem estavam lentamente corroendo sua saúde. As consequências vieram devagar no início, mas foram implacáveis. Ele desenvolveu bronquite crônica e, com o passar dos anos, sua respiração tornou-se cada vez mais difícil. Havia dias no set em que ele precisava parar para recuperar o fôlego. Momentos em que a voz icônica soava tensa, como se viesse de um vazio. Mas mesmo com os efeitos físicos se tornando mais pronunciados, Van Cleef continuou fumando. Os diretores adaptavam as cenas para minimizar os diálogos ou incluíam pausas para que ele pudesse descansar. No entanto, ele nunca considerou parar de fumar. Na verdade, não conseguia. Fumar havia se tornado parte de sua armadura emocional. Quando o câncer de garganta foi diagnosticado, quase nada restava dele. Sua voz estava se apagando, voz que antes era tão essencial para o mistério que o cercava nas telas. Mas, mesmo assim, continuou ele, usava um marca-passo, mantinha suas doenças em segredo, deixando o público ver apenas o pistoleiro durão que tanto amavam. A ironia é que a imagem que ele protegia com tanta ferocidade lhe deu fama, mas também o aprisionou. O personagem estoico que ele interpretava na tela acabou se tornando a mesma máscara que usava na vida real, alienado, retraído, intocável. Por baixo, havia um homem lutando contra o medo, a dor e a solidão. Colegas que trabalharam com ele nos últimos anos lembravam como ele raramente falava sobre sua saúde. Sentava-se em silêncio, charuto na mão, perdido em pensamentos. Ocasionalmente sorria ou fazia um comentário sarcástico, mas na maior parte do tempo se mantinha reservado. A solidão da máquina de Hollywood havia se infiltrado. Os papéis eram cada vez mais escassos e os orçamentos menores. Ainda assim, ele comparecia comprometido, disciplinado e orgulhoso. Se seu corpo estava falhando, ele nunca deixou transparecer. Há algo perturbador em um homem que se torna um símbolo de força, enquanto em particular se desmorona. Van Cleef dominava essa dualidade. Os tiroteios, as escadas frias, a fumaça saindo de seus lábios, tudo isso compunha uma imagem que o público venerava. Mas o homem por trás do mito estava desaparecendo lentamente. E nas horas tranquilas, longe das câmeras, ficou claro que o que ele realmente desejava não era outro papel, mas conexão. Amor verdadeiro. Um lugar para ser visto não como um personagem, mas como uma pessoa. Mas por baixo da fumaça do charuto e dos cintos de armas, algo inesperado despertava em Van Cleef, um anseio por conexão, por amor e por uma vida além das telas. Amor, perda e estradas solitárias. Apesar de seus papéis de durão e presença intimidadora nas telas, Lee Van Cleef não era o solitário que frequentemente interpretava. Na vida real, ele ansiava por conexão, romântica, familiar, emocional. Mas como acontece com muitas estrelas arrastadas pelo turbilhão implacável de Hollywood, esse anseio muitas vezes permaneceu insatisfeito.
Van Cleef casou-se 3 vezes, cada relacionamento começando com esperança e paixão, mas eventualmente desgastado pela distância, vícios e a pressão implacável da fama. A fama pode ter elevado seu nome, mas teve um preço: a intimidade, a estabilidade e a paz em sua vida pessoal. Seu primeiro casamento com Patty Ruth K., em 1943, aconteceu antes mesmo de ele ser descoberto pelos holofotes. Eles eram jovens, cheios de esperança, e estavam trilhando o caminho juntos durante o caos da Segunda Guerra Mundial. Enquanto Van Cleef servia na Marinha no exterior, Patty permaneceu seu porto seguro em casa. Tiveram 3 filhos, 2 meninos, Alan e David, e uma menina, Deborah. Mas as pressões da adaptação pós-guerra e o estresse da crescente carreira de ator de Van Cleef criaram fissuras no casamento, conforme ele se dedicava ao teatro e, aos poucos, conquistava seu espaço no cinema. Passava mais tempo ausente do que presente. Longas filmagens, viagens e incertezas financeiras desgastaram o casamento. Após 15 anos juntos, divorciaram-se em 1958. No mesmo ano, o acidente de carro de Van Cleef quase pôs fim à sua carreira. Pouco tempo depois, ele conheceu Joan Marjorie Drain. Esse relacionamento definiria os anos de auge de sua carreira. Joan esteve presente durante a ascensão do faroeste spaghetti, seu período mais visível e criativamente gratificante. Ela o apoiou durante o boom da fama na Europa, as filmagens exaustivas nos desertos da Espanha e o ritmo imprevisível de trabalhar com diretores como Sergio Leone. Mas o sucesso trouxe consigo uma ruptura, com Van Cleef constantemente na estrada e sob pressão para apresentar um bom trabalho. O papel de Joan deixou de ser o de parceira e se tornou o de cuidadora à distância. Eles tentaram manter a conexão intacta, viajando juntos e apoiando as paixões um do outro. Mas as exigências de Hollywood se provaram pesadas demais. Em 1974, o casamento terminou oficialmente. As rachaduras não foram causadas pela falta de amor, mas sim pelo esgotamento de uma vida que nunca permitia espaço para respirar. Então veio Barbara Ravalone. O casamento deles, em 1976, marcou um capítulo mais tranquilo na vida de Van Cleef. O frenesi dos faroestes italianos havia passado, e ele já não era o astro de bilheteria que fora um dia. Mas com o declínio dos holofotes, veio algo que ele não tinha há décadas: tranquilidade. Bárbara trouxe consigo uma profunda compreensão do estado emocional e físico de Van Cleef. Ela não estava com ele pela fama ou pela proximidade com as celebridades. Ela estava lá pelo homem por trás dos papéis. À medida que a saúde de Van Cleef se deteriorava, Bárbara tornou-se, ao mesmo tempo, sua confidente e principal cuidadora. Em meio a crises de bronquite, a lenta progressão do câncer de garganta e a longos períodos entre o silêncio e o trabalho, ela permaneceu ao seu lado. Ao contrário da montanha-russa de seus casamentos anteriores, este último relacionamento foi de serenidade e paz. Longe da vida glamourosa de Los Angeles, eles moravam em Oxnard, na Califórnia. Nessa época, ele era visto publicamente como uma estrela de Hollywood em declínio, lembrado por alguns papéis famosos, mas já não atuando profissionalmente. Para Bárbara, ele era um marido, um artista, um homem que desejava manter sua dignidade diante da agonia física e do ostracismo profissional. Ela estava lá para ajudá-lo a conservar a pouca força que lhe restava, oferecendo algo que Hollywood jamais poderia lhe dar: amor incondicional. Contudo, pode-se dizer que todos os outros relacionamentos surgiram e desapareceram, mas sempre havia um que transcendia todos os papéis, todos os prêmios, todas as manchetes: seu relacionamento com os filhos, em especial com um filho. Foi esse mesmo filho que, anos após a morte de Van Cleef, quebrou o silêncio para revelar a verdade sobre as agonias indizíveis do pai. Não para desviar a atenção de sua memória, mas para completá-la. Ainda assim, Van Cleef tinha uma âncora mais forte que a fama ou o romance: seus filhos. E foi seu filho quem finalmente revelaria o que o mundo não estava pronto para ouvir. O filho se pronuncia. Por décadas, a imagem de Lee Van Cleef permaneceu congelada no tempo, gravada na história do cinema como o pistoleiro sombrio, o vilão calculista, o homem com o olhar mortal e o charuto sempre presente. Os fãs se lembravam dos filmes.
Os críticos dissecavam os papéis, mas o que nunca ouviram era a história de dentro de sua própria casa. Isso mudou quando, anos após sua morte, um dos filhos de Van Cleef se apresentou, não para proteger o mito, mas para revelar o homem por trás dele. Com honestidade serena e profundo afeto, ele confirmou o que muitos apenas sussurravam. Lee Van Cleef estava em guerra com seu próprio corpo e mente e travava essa guerra em silêncio. Em entrevistas e relatos familiares, o filho de Van Cleef falou sobre os vícios que marcaram os últimos anos de vida de seu pai. O tabagismo intenso, a dependência silenciosa do álcool em momentos de dor e estresse. Isso não fazia parte de uma atuação hollywoodiana. Eram lutas reais que Lee carregava todos os dias. Ele não era um homem que falava abertamente sobre seu sofrimento. Não reclamava, não dramatizava, mas aqueles próximos a ele viam. Viam o preço que isso cobrava, a tosse que piorava com o tempo, a fadiga que persistia muito depois do fim das filmagens, a névoa persistente de fumaça de charuto que o envolvia como uma segunda sombra. Para o público, os charutos eram parte icônica da persona de Van Cleef, mas para sua família eram um símbolo de algo muito mais pessoal e muito mais doloroso. Seu filho recordou que Lee fumava constantemente. Quer estivesse preparando um charuto ou simplesmente relaxando em casa, não havia espaço para interrupções, para um refúgio, para o mau hábito. Não era a afetação, era a pedra angular. Uma pedra angular da qual ele simplesmente não conseguia abrir mão. Mesmo quando os médicos o incentivaram a parar, mesmo com seu corpo debilitado, o vício estava tão enraizado que mesmo com seus filhos, momentos de tranquilidade e intimidade eram frequentemente perfumados pelo aroma do tabaco queimado. Para o filho, o retrato pintado era de um homem nada frágil, mas sim de uma resiliência silenciosa. O durão que derrotava assassinos impiedosos era, na verdade, um pai muito gentil e de voz suave. Não era barulhento, não era exigente. Era gentil, atento aos detalhes da casa, muitas vezes em silêncio. Adorava pintar e passava horas a fio fazendo isso. Pintava paisagens do oeste americano, incorporando cores vibrantes e pinceladas suaves quando não estava diante da câmera. Ele tinha orgulho da família e voltava a Somerville de vez em quando para cuidar da mãe idosa, garantindo que as raízes jamais fossem esquecidas. Esse lado de Van Cleef, o filho amoroso, o pai sempre dedicado e o artista humilde, era conhecido por pouquíssimos. A decisão do filho de finalmente falar publicamente não foi um ato de desilusão, mas sim um ato de preservação. Porque a lenda de Lee Van Cleef, embora poderosa, era incompleta sem a vulnerabilidade, sem a verdade. Suas batalhas contra o vício, seus problemas de saúde e sua contenção emocional não diminuíram seu legado. Pelo contrário, o humanizaram. De certa forma, o tornaram ainda mais heróico. Ele não era apenas um ator proferindo falas icônicas ou encarando inimigos em toda a sua glória nas telas. Ele era um homem que carregava o peso da expectativa, da doença e de seus demônios pessoais, e mesmo assim continuava a se apresentar. E embora sua família finalmente tenha confirmado suas lutas, o legado de Van Cleef já havia ganhado vida própria, alimentado por uma legião de fãs europeus que veneravam cada passo seu. O herói inesperado da Europa, Lee Van Cleef, pode ter nascido em Nova Jersey, mas de muitas maneiras, seu verdadeiro estrelato foi forjado a milhares de quilômetros de distância. Não foi Hollywood que o tornou uma lenda, foi a Europa. Depois de aparecer em filmes como Por Uns Dólares a Mais, de Sergio Leone, e no agora icônico Três Homens em Conflito, The Good, The Bad and the Ugly, Van Cleef se tornou um nome conhecido em toda a Itália, França, Espanha e Alemanha. Nos Estados Unidos, ele continuou sendo visto principalmente como o vilão clássico, mas na Europa, algo mudou. O público não via apenas um vilão, via algo mais profundo, algo que não encontrava na maioria dos faroestes americanos da época. Os cineastas europeus, particularmente Leon, compreenderam o potencial de Van Cleef de uma forma que Hollywood nunca conseguiu. No mundo cru e moralmente ambíguo de Leon, não havia heróis perfeitos nem vilões óbvios, apenas sobreviventes. E Van Cleef, com seus traços marcantes e olhar atormentado, se encaixava perfeitamente nesse universo. Como Angel Eyes, ele não apenas personificava o mal, representava algo mais primitivo, mais trágico, a lógica fria, a eficiência implacável, o ocasional lampejo de consciência por trás do olhar. Tudo isso conferia profundidade a um personagem
que poderia facilmente ter sido unidimensional. O público europeu ficou cativado. Não viam um figurante ou um vilão de segunda categoria. Viam um anti-herói, um homem que viveu, sofreu e lutou por seu lugar em um mundo brutal. O sucesso de O Bom, o Mal e o Feio catapultou Van Cleef ao estrelato internacional. E não foi por pouco tempo. No início da década de 1970, ele era um dos 10 atores mais populares nas bilheterias da Europa. Cartazes de filmes espalhados por Roma, Madrid e Paris exibiam seu rosto. Sua imagem, com a arma em punho, o charuto aceso e a expressão estoica, tornou-se instantaneamente reconhecível. Na Espanha, ele era reverenciado. Na Itália, era praticamente um mito. Os fãs não apenas apreciavam suas atuações, admiravam sua força silenciosa, sua resistência ao sistema extravagante de Hollywood e a masculinidade autêntica que ele projetava. Para eles, ele não estava atuando. Ele era o próprio faroeste. O que tornou essa acolhida europeia ainda mais notável foi o quão diferente era do tratamento que recebia nos Estados Unidos. Os críticos americanos frequentemente desdenhavam dos faroestes italianos, considerando-os violentos demais, cínicos demais, distantes demais da chamada Era de Ouro dos faroestes americanos. Mas na Europa, esse era o apelo. O gênero era cru, imprevisível e honesto. E Van Cleef prosperou nesse espaço. Ele não era refinado como John Wayne, nem heróico como Gary Cooper. Era perspicaz, perigoso e estranhamente calmo. Representava um novo tipo de figura cinematográfica, imperfeita, complexa e inesquecível. A influência de Van Cleef ultrapassou seus papéis no cinema. Ele influenciou não apenas as artes e a música europeias, mas também os estilos da moda. Artistas retrataram o olhar vesgo de Van Cleef em suas pinturas, enquanto músicos batizaram canções e álbuns com seu nome. Diretores, principalmente na França e na Alemanha, atribuíram a Van Cleef grande inspiração. Van Cleef permaneceu parte da cultura pop europeia muito depois do auge de sua carreira em Hollywood. Ele se tornou um símbolo que ia além da resiliência e da ousadia de um ator. Personagens de poder silencioso que falavam pouco, mas transmitiam tudo. Essa aceitação deu início à segunda carreira de Van Cleef. À medida que Hollywood se tornava menos atraente para ele, Van Cleef passou a trabalhar regularmente em produções europeias. Filmes produzidos na Europa, como The Big Gun Down, Day of Anger e Death Rides a Horse, tornaram-se grandes sucessos no continente. Esses filmes lhe proporcionaram a rara oportunidade de protagonizar papéis heróicos, oportunidades que raramente surgiam no mercado cinematográfico americano. Ele não era mais apenas o inimigo à espera de ser abatido pelo herói. Ele havia se tornado o herói. Mas enquanto a Europa o imortalizou nas telas, os Estados Unidos esqueceram o homem que ajudou a definir um gênero. E seus últimos anos foram muito mais tranquilos do que a vida que levara, sua jornada final. Conforme a década de 1980 avançava, Lee Van Cleef começou silenciosamente seu capítulo final, marcado não por tiroteios intensos ou duelos dramáticos, mas por um declínio lento, doenças crescentes e uma obstinada recusa em se render. Embora o brilho de sua fama europeia tivesse diminuído e Hollywood tivesse praticamente seguido em frente, Van Cleef continuou fazendo o que sempre fizera. Trabalhava, comparecia às gravações, decorava suas falas, acendia seus charutos e entregava performances com a mesma gravidade e concentração que o haviam transformado em uma lenda décadas antes. Mas, nos bastidores, seu corpo se rebelava constantemente. Anos de tabagismo intenso haviam danificado seus pulmões. Diagnosticado com bronquite crônica e posteriormente câncer de garganta, ele também desenvolveu sérios problemas cardíacos que exigiram um marca-passo. Coisas simples como caminhar por um set de filmagem, recitar longas falas ou ficar sentado sob as luzes do estúdio tornaram-se exaustivas. Mas Van Cleef nunca foi de reclamar. Para aqueles ao seu redor, ele permanecia profissional, estoico e extremamente reservado. Ele mascarava seu sofrimento como sempre fizera, através do silêncio, da disciplina e da atuação. Mesmo quando seu corpo começou a falhar, seu compromisso com a atuação jamais vacilou. Ele não queria pena. Ele queria continuar e continuou. Seus papéis posteriores foram menores, mais discretos, muitas vezes filmados longe dos holofotes. Um de seus últimos trabalhos notáveis foi a série da NBC de 1984, The Master, onde interpretou um especialista em artes marciais
em busca de sua filha desaparecida. A série durou apenas 13 episódios antes de ser cancelada, mas permanece um clássico cult para muitos de seus fãs. Não foi prestigiosa nem aclamada pela crítica, mas mostrou algo que sempre definiu a carreira de Van Cleef: determinação. Independentemente da importância do papel ou do orçamento da produção, ele sempre demonstrava o mesmo nível de empenho e seriedade. Acreditava no trabalho, não na pompa. No final da década de 1980, seu declínio era visível. Seus movimentos estavam mais lentos, seu rosto mais abatido, mas ele continuou aceitando papéis, recusando-se a sucumbir à doença. Ainda trabalhava em filmes, alguns de ação de baixo orçamento, alguns esquecíveis para a crítica, mas nenhum irrelevante para ele. Continuou pintando também, criando paisagens vívidas que refletiam o espírito pioneiro que outrora personificara. Em sua tranquila casa na Califórnia, ele vivia com sua terceira esposa, Bárbara, que o apoiou durante as batalhas finais que a maioria dos fãs nunca viu. A portas fechadas, ele não era o pistoleiro de nervos de aço, mas um homem que se reconciliava com as limitações do seu corpo e com o legado que deixaria. Na noite de 16 de dezembro de 1989, Lee Van Cleef sofreu um ataque cardíaco em sua casa em Oxnard, Califórnia. Ele foi declarado morto pouco depois da meia-noite no Hospital St. John's Regional Medical Center. Ele tinha apenas 64 anos. Embora a doença cardíaca tenha sido a causa primária da morte, o câncer de garganta, causado por décadas de tabagismo, foi listado como causa secundária. Sua morte não foi manchete em massa. Não foi tratada como a perda de uma lenda de Hollywood, mas para aqueles que compreenderam sua trajetória, foi uma perda silenciosa que ressoa através dos tempos. Ele será sepultado em Hollywood Hills, no Forest Lawn Memorial Park, um cemitério que abriga os restos mortais da maioria dos grandes ícones do cinema. 4 palavras que dizem mais do que a maioria dos elogios fúnebres jamais conseguiria estão gravadas na lápide: o melhor do pior. Isso se encaixa perfeitamente não apenas pelos papéis que ele interpretou no filme, mas também pelo fato de ele personificar a dualidade. Um homem capaz de intimidar com um simples olhar, mas que se movia com dignidade silenciosa pela vida. Um vilão nas telas, um lutador na vida real, e alguém que conquistou respeito, não por meio de teatralidade, mas por pura perseverança. Esta lápide é dedicada à vida e ao tempo que ele passou na Terra como algo mais do que apenas um artista ou ator a portas fechadas. No fim das contas, Lee Van Cleef não era apenas o homem que amamos odiar. Ele foi ferido na guerra, era um pai amoroso e, mais importante, era um homem que viveu com mais coragem do que qualquer roteiro jamais poderia mostrar. Se você se emocionou com a história não contada de Lee Van Cleef, clique no botão Gostei e inscreva-se para mais análises profundas sobre a vida de estrelas lendárias. Deixe um comentário dizendo qual história de ator você gostaria que explorássemos a seguir. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo para continuar descobrindo os segredos mais bem guardados de Hollywood.